Olá, meus amados irmãos do Facebook, também do YouTube. Chegou o momento de eu compartilhar com você um pequeno raciocínio. Hoje eu quero ser bem breve nesse raciocínio nosso, porque eu quero aproveitar mesmo para fazer uma denúncia do hino da chamada harpa cristã, que de cristã não tem nada. O hino de número 29. Então você tem uma harpa cristã aí na sua casa, ou você baixou na internet no seu celular, você abre aí. O título do hino é O Precioso Sangue. Então nós vamos ler esse hino, porque se nós for cantar, as emoções do hino é assim, ó. Essas são as emoções do hino. Cheio de emoção. Então, meus amados, quando a pessoa está cantando uma música ou até o mesmo um hino desse, você fica desligado as emoções, te desliga da letra da música ou do hino. Então, hoje eu quero ler essa letra junto com você e mostrar para você quanto erro tem nesse hino, que se canta para louvar o todo soberano, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus soberano, e o povo quer adorar a Deus com um hino desse, com a letra toda cheia de falha. Então, mas eu quero compartilhar com você um pequeno raciocínio, hoje é rápido. Eu quero falar com você sobre a herança. Herança. A herança, a quem pertence uma herança? Pertence aos filhos. Se não existe filhos, pertence a um parente mais próximo, né? Eu não sei se nesse caso de parente mais próximo precisa deixar alguma coisa escrito que seria deixado para isso. Mas o certo e o ideal, né? O mais comum é que a herança fique para os filhos. E as promessas estavam com Deus. Então Deus tinha as promessas, e a grande promessa de Deus não era que alguém, os judeus, comprasse mais fazenda, adquirisse mais escravo na época, né? Que na época todo mundo tinha escravo. Inclusive tem uma história no livro do imperador Nero. Diz que um homem, para ser considerado naquela época lá, um homem para ser considerado assim no meio da sociedade, ele teria que ter no mínimo 400 escravos. Se ele não tivesse no mínimo 400 escravos, ele era excluído do meio da sociedade. Então ele não podia frequentar certas ocasiões ele não podia frequentar, né? Agora, quando ele tinha mais de 400 ou mais escravos, então era considerado um homem digno de se juntar com qualquer outro ricaço que tinha dinheiro. Então as promessas de Deus não é recurso, que nem os crentes acham que para ser crente hoje, para ser um filho de Deus, um homem de Deus, tem que ter uma boa causa, tem que ter um carro importado, tem que ter um bom apartamento, tem que ter casa na praia, né, tem que ter fazendas. Tudo isso os crentes vivem nessa ilusão aí. Mas a grande promessa de Deus era o quê? O Espírito dele em nós, o Espírito deles no homem, o Espírito de Deus no homem. Essa era a promessa, a grande promessa que os judeus esperavam. Era essa a promessa. Então, meus amados, a promessa estava com Deus. Era com Deus. Ele dizia: se vocês cumprirem a minha lei, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Se cumprir essa lei. Essa é a promessa dada aos judeus. Só eles tinham essa promessa, né? Só eles tinham.
Mas para alguém herdar uma promessa ou umas promessas, herdar algumas coisas de um homem, de um pai de família, o que ele tem que acontecer? Tem que ele morrer. É verdade ou não? Tem que ele morrer. Mas Deus estava com as promessas e Deus, ele é espírito. Espírito não morre. Por isso que eu quero que você entenda o que aconteceu lá em Jerusalém há 2000 anos atrás, quando a vinda do Messias. Então Deus estava com a promessa, ele queria dar essas promessas para os filhos dele, queria distribuir a promessa, né? Mas para isso, o que tinha que acontecer? Ele tinha que morrer. Mas Deus, ele é espírito. Espírito não morre. Então o que ele fez? Se passou como filho. Então se é filho, é filho. Filho é filho. Nós somos filho. Então, como filho, ele arrumou a carne. Ele teve, pelo aparecer nessa terra como filho, ele precisava de uma carne. Quem foi essa carne? Jesus de Nazaré, ou Messias, que Jesus é uma coisa de romano, né? Totalmente romana, porque na verdade é o Messias, o Messias, ou Yahshua. Jesus é coisa romana. Mas vamos lá, vamos aceitar Jesus, né? Aí veio o Messias, o Yahshua, Jesus de Nazaré. Era carne. Ele precisava de uma carne para vir nessa terra. Deus, como espírito, ele não tinha como bater na porta de ninguém. Ele precisava de uma carne, para o povo ver uma carne. O povo tinha que ver uma carne. Que ele tinha que vir a esse mundo como filho igual a nós. Né? Aí o que aconteceu? Essa carne, como ele estava naquela carne e a carne morreu, então houve um testamento. O testamento foi validado, né? O testamento foi validado, mas só que Deus não morre. Só quero que queria que você aguçasse um pouco mais do seu raciocínio, para você raciocinar que Deus, ele é espírito e Deus não morre. Porque se Deus tivesse sido morto, eles lá, os judeus, quem matou lá, tinha vencido Deus. Deus é Deus, ele não pode ser vencido em hipótese nenhuma. Então ele precisava de um quê? Da carne, do filho. O filho podia ser vencido. A carne podia ser vencida e pode ser vencida, né? É que eu não quero estender mais, mas eu ia entrar num assunto onde até a carne pode ser vencida. E a carne podia e pode ser vencida. Então foi isso que aconteceu. Ele se fez carne, desceu como espírito do céu e se fez carne aqui nessa terra. Ele não desceu carne do céu. Se fez carne aqui nessa terra. Se fez carne. Então essa carne morreu, validado a herança. Então ele queria dividir essa herança para todos, né? Os judeus não reconheceram, então a herança ficou para nós. Hoje nós temos essa herança, o Espírito de Deus em nós. É isso, meus amados, que Deus veio fazer nessa terra, como filho. Não é que existia um filho especial. Ele veio em uma manifestação de filho. É preciso que a igreja entenda isso. Deus não tinha e não tem um filho especial. Os filhos de Deus somos nós. Mas ele precisava vir nessa terra. Ele precisava vir cumprir a lei que os homens dessa terra não cumpriram. Então ele precisava de vir cumprir essa lei.
E ele não podia cumprir a lei em espírito, porque a lei não foi dada para os espíritos, a lei foi dada para a carne. Então precisava de uma carne para se cumprir, para cumprir a lei. Entendido, meus amados? Eu não quero me estender muito nisso aqui. Só você ter um raciocínio de Deus, um Espírito de Deus em você, que leva você a raciocinar, que você vai entender tudo. Bem, vamos para o hino. O hino é esse, ó, o precioso sangue, o hino de número 29. O precioso sangue. O título em cima. O que precioso sangue meu Salvador verteu. Verteu, a palavra verteu está no pretérito futuro, no pretérito presente ou no pretérito passado? Pretérito passado. Verteu. Então até aqui, beleza. Quando para resgatar-nos padeceu. Pronto, agora aqui já não está assim, agora aqui já está assim, ó. Resgatar quem? Se esse hino aqui foi um judeu que escreveu para eles, até que podemos entender, né, que Jesus, o precioso sangue foi derramado para resgatar os judeus que estavam na transgressão da lei. Então nós cristãos, nós não podemos cantar esse hino porque ele não está direcionado à igreja. Está direcionado a quem? Os pecadores, transgressores da lei. Verso 2. Oh, que precioso sangue. Beleza. Sangue de Jesus. Beleza, que o sangue estava na carne, não estava no espírito. Espírito não sangue, não sangra, meus amados. Espírito não tem sangue. Então era em Jesus, beleza. Ou no Yahshua, né? O Messias, no Yahshua, como você quiser entender. Porque nós foi derramado, porque nós foi derramado sobre a cruz. Porque nós, a palavra está até errada, porque a nós, teria que ser assim, porque a nós foi derramado, mas esse nós aqui é os judeus também, né? Foi derramado sobre a cruz, o sangue foi derramado, meus amados, igreja, presta atenção, o sangue foi derramado para pagamento do resgate da dívida dos judeus, da lei que não cumpriram. Nós, gentios, não tinha nem temos lei. Verso 3. Oh, que precioso sangue. Beleza. Sangue remidor. Até aí tá, já vai mais ou menos. Remidor. Remiu quem? É preciso. A frase a próxima era para explicar de quem foi remido o sangue. Porque o sangue foi remido dos judeus. O sangue remiu os judeus dos seus pecados, das suas transgressões. E não nós. Nós não transgredimos porque nós não tínhamos lei. Nem temos. Remidor. Sim, com este nos remiste. Sim, com este nos remiste, Redentor. Nos remiste quem? É um judeu que está cantando? Se for um judeu, está certo. Oh, que precioso sangue. Sangue expiador. Até aqui, beleza. O sangue expiou as transgressões dos judeus e não a nossa, né? Oh, que sangue expiador. Eis o que da pena livra o malfeitor. Então os judeus eram malfeitor porque não cumpriram a lei. Os judeus, não nós. Então a igreja cristã de Cristo não pode cantar essa letra, porque a letra está todinha do outro lado da cruz, aonde existia lei, aonde existia transgressão. Da cruz para cá não tem mais lei, não tem transgressão.
Oh, que precioso sangue purificador, tá certo, purificou, que de toda mancha lava o pecador. Quem é o pecador? No próximo verso teria que ir explicando que seria quem eram os pecadores, os judeus. Seria o pecador judeu, né? Nós não somos judeus. Deus me livre, está amarrado. Verso 6. Oh, que precioso sangue, fala-nos de paz. Sim, Jesus fez, Yahshua, né? Fez a paz com os judeus, entre os judeus e os gentios, que havia uma inimizade. Então ele acabou com história espiritualmente, né? Espiritualmente não existe judeu, espiritualmente não existe gentio. Por isso que nós somos o quê? Cristão. Se nós somos cristão, nós somos espirituais, com experiência em carne. Nós não somos carne com experiência em espírito. Nós somos espíritos com experiência em carne. Tudo quanto a lei exige, olha, tudo quanto a lei exige, satisfaz. Tudo quanto a lei exige. Quem era que tinha a lei? Os judeus. Então você vê que eles cantam e se mistura tudo, não sabe o que está cantando. Você está vendo que a letra não está estendida à igreja, está estendida aos judeus. E para se cantar uma letra dessa tem que ser judeu. Oh, que sangue precioso! Sangue por ele entrarei, sangue que por ele entrarei, sem receio na presença do meu rei. Entrarei, né? Sem receio na presença do meu rei. Mas como é que eles entram? Os crentes fazem? Busca. Se com esse sangue podemos entrar na presença de Deus, com esse sangue nos deu acesso a Deus, então como posso buscar Deus? Como posso fazer jejum para Deus fazer alguma coisa por mim? Como posso orar por outra pessoa? Se ele deu acesso a todos nós. O sangue foi dado acesso a todos nós. Todo judeu, gentio, o sangue foi dado acesso. 8. Oh, que precioso sangue do bom Salvador. Sim, até aqui a primeira frase está certa. De todos os versos, a primeira frase é certa, né? Oh, que precioso sangue do bom Salvador. Salvou quem? Salvou os judeus das transgressões deles. Hoje todos manifestam seu amor. Todos manifestam seu amor. Então é isso, meus amados. A letra desse hino está direcionada totalmente aos judeus e não aos gentios. E como que eu vou, como cristão, como igreja de Cristo, eu vou cantar uma letra dessa? Se a letra é anticristã. A letra é anticristã. Jesus de Nazaré não era cristão. Jesus de Nazaré era um judeu, cumpridor de lei. Então essa lei está totalmente do outro lado da cruz. A igreja não pode cantar essa letra. Amém, meus amados? Paz eterna, sejam todos abençoados pela graça de Cristo.